O século XV marcou o fim da ordem feudal e o início de uma nova era. Em meio a crises, guerras e transformações sociais, nasceram as monarquias nacionais. Esses estados centralizados deram origem a um novo modelo político e econômico, o absolutismo. Nesse vídeo, vamos entender como Portugal, Espanha, França e Inglaterra foram protagonistas desse processo, cada um com seu próprio caminho, mas todos guiados pela centralização do poder e pelo mercantilismo. O primeiro Estado moderno. Portugal foi o primeiro Estado europeu a se consolidar como monarquia nacional. O ponto decisivo veio com a Revolução de Avis, quando a burguesia de Lisboa apoiou o mestre de Avis, João, contra as pretensões de Castela. A vitória na Batalha de Aljubarrota garantiu a independência e abriu caminho para uma monarquia centralizada apoiada por comerciantes urbanos. Esse pacto entre rei e burguesia foi fundamental. Enquanto a nobreza feudal se enfraquecia, os reis portugueses investiam em frotas, estaleiros e rotas marítimas. Era o início da expansão ultramarina, motor do mercantilismo luso. Lisboa tornou-se centro de comércio internacional, abastecida por ouro africano, especiarias orientais e, mais tarde, pelas riquezas do Brasil. Assim, o Estado português nasceu, centralizado, mercantil e projetado para o mar. A unificação espanhola. Na Península Ibérica, a unificação espanhola foi marcada pela união dinástica de Isabel de Castela e Fernando de Aragão em 1469. Duas coroas distintas, mas governadas por um projeto político comum. Esse projeto tinha 3 pilares. Unidade territorial, completada em 1492 com a tomada de Granada, último reduto muçulmano. Unidade religiosa. A Inquisição reforçou o catolicismo e expulsou judeus e muçulmanos, fortalecendo a identidade nacional. Expansão ultramarina. No mesmo ano, o patrocínio a Colombo inaugurava a presença espanhola nas Américas. A Espanha tornou-se rapidamente um império global. Seu mercantilismo foi marcado pelo metalismo. Toneladas de ouro e prata vindas do Novo Mundo abasteciam os cofres reais. Esse influxo de metais financiava guerras na Europa e sustentava a monarquia católica como potência hegemônica do século XVI. O Estado francês. A França foi profundamente transformada pela Guerra dos 100 Anos entre 1337 e 1453. Apesar da devastação, a vitória contra os ingleses fortaleceu o rei como símbolo da unidade nacional. Personagens como Joana d'Arc se tornaram ícones dessa nova identidade. No século XV, os reis franceses começaram a impor maior controle sobre a nobreza. A centralização se acelerou no século XVII com figuras como o cardeal Richelieu, ministro de Luís XIII. Ele reprimiu revoltas nobres, esmagou a autonomia de cidades protestantes como La Rochelle e criou uma burocracia leal ao rei. No campo econômico, a França abraçou o mercantilismo através do colbertismo no reinado de Luís XIV. Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanças, estimulou manufaturas, protegeu o mercado interno e expandiu colônias. A lógica era clara: exportar mais, importar menos e garantir que a riqueza circulasse dentro do Estado. A monarquia inglesa. A Inglaterra enfrentou um caminho turbulento até consolidar sua monarquia. Após a derrota na Guerra dos 100 Anos, mergulhou na Guerra das Duas Rosas entre 1455 e 1485, um conflito dinástico entre as casas de York e Lancaster. O triunfo de Henrique VII inaugurou a dinastia Tudor, que restaurou a autoridade real e reduziu o poder da nobreza. Sob os Tudors, a Inglaterra viveu grandes transformações. Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana. Sua filha, Elizabeth I,
consolidou uma política externa agressiva e fortaleceu a marinha. Nesse período, Londres se tornava centro comercial em ascensão, preparando o terreno para a futura expansão marítima inglesa. O mercantilismo inglês incentivava companhias comerciais, como a Companhia das Índias Orientais, e defendia a ideia de balança comercial favorável. Portugal, Espanha, França e a Inglaterra trilharam caminhos distintos, mas todos apontavam para a mesma direção: a centralização do poder, a aliança entre reis e burguesia e o controle da economia pelo Estado. Esse processo marcou o nascimento das monarquias nacionais e do Estado moderno, e ao mesmo tempo lançou as bases do mercantilismo, o sistema que sustentou a expansão colonial e moldou a política europeia por séculos. Assim, do fim da Idade Média à aurora da modernidade, a Europa se transformava, criando estruturas que ainda hoje influenciam todo o mundo. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.